Capítulo 51, Primo de Exem, deixe-os entrar. Ele tinha total confiança na força de Tia Shué. Ela também sabia que a força real do pirralho do servo do reino superior pode não estar limitada ao reino dos falsos deuses. Mas no reino inferior, as leis do mundo não permitiriam que ele exercesse força além do reino dos falsos deuses. Quanto a Tia Shué, ela também era do reino superior e sua força estava muito além de um mero reino dos deuses falsos também. Afinal, ela não seria enviada para protegê-la de outra forma. Era preciso saber que até mesmo o ancestral das antigas montanhas sagradas tinha que se comportar respeitosamente na frente de Tia Shué, ele nem ousava respirar alto na presença dela. Deixe comigo, minha senhora. Tia Shué assentiu em resposta às palavras da bela. Como era um comando de sua senhora, não havia como ela rejeitá-lo. Já que a outra parte poderia descer para o reino inferior, eles não deveriam ser pequenos fritados no reino superior, mas ela não poderia se importar menos com o passado deles. Mesmo que tivessem algum histórico, certamente não teriam coragem de ir contra sua antiga família imortal. Logo, todos eles deixaram o pavilhão e se dirigiram para a propriedade da antiga família Lin. A aparição repentina das criaturas das antigas montanhas sagradas no mundo causou sensação na cidade antiga voltada para a lua, uma vez que as pessoas perceberam que estavam indo em direção à antiga família Lin com intenções assassinas. Isso chocou muitos cultivadores, e eles correram para a antiga família Lin para descobrir a razão por trás de tal hostilidade. Muitos concluíram que um grande evento estava prestes a acontecer, e provavelmente estava relacionado ao jovem Lorde do Reino Superior. Dentro da antiga família Lin, todas as estruturas permaneceram pacificamente, mas uma do palácio parecia muito mais solene e majestosa. Dentro deste palácio, Gu Shangji sentou-se em uma cadeira e bebeu chá sem pressa. Ao seu lado, Su Qingji gentilmente descascou frutas espirituais e as alimentou para ele. De vez em quando, Gu Shangji provocava Su Qingji, levando-a a revirar os olhos secretamente para ele. Ainda assim, ela sentiu seu humor melhorar. Nos últimos dias, o terrível talento de Lin Qiuhan para a alquimia finalmente floresceu. Provou o ditado: o ouro brilhará onde quer que esteja. Sem a orientação de nenhum alquimista famoso, ela foi capaz de refinar pílulas medicinais que só poderiam ser refinadas por um alquimista que praticou por décadas. E ela fez tudo isso apenas estudando a técnica de nível elementar Pildei que ele deu a ela. O esforço absoluto não poderia ser comparado ao verdadeiro gênio, se o verdadeiro gênio também trabalhasse duro. O talento de Lin Qiuhan na alquimia poderia envergonhar muitos alquimistas geniais. Isso fortaleceu a determinação de Gu Shangji de trazer Lin Qiuhan de volta com ele e treiná-la para si mesmo. Afinal, uma ou duas palavras dele seriam suficientes para deixar Lin Qiuhan feliz por muito tempo. Com Gu Shangji implicitamente apoiando-a, o patriarca da antiga família Lin não teve mais coragem de impedir Lin Qiuhan de praticar a alquimia. Em vez disso, ele usou todo o poder da família para ajudá-la a estudar sem preocupações. Todos na antiga família Lin podiam dizer que eles tinham que depender do gosto de Gu Shangji por Lin Qiuhan se quisessem subir mais a escada para o céu. Bem neste momento, um terremoto do lado de fora abalou a antiga família Lin. Isso chocou a todos na família Lin. O que aconteceu? Quem é tão audacioso? Quem é você?
Como se atreve a invadir a propriedade de nossa família Lin e cortejar a morte? As pessoas da antiga família Lin rugiram para seus convidados. Agora, a antiga família Lin não era mais a mesma de antes. Depois que seu antepassado agiu e exterminou a Terra Santa budista, sua família subiu mais alto no mundo, e todos na família Lin tiveram seus narizes tocando o céu. Em dias normais, qualquer cultivador que passasse pela propriedade da família Lin seria extremamente respeitoso e tremeria ao vê-los. Foi a primeira vez que eles se depararam com uma hostilidade tão indisfarçável. Este foi um desafio à autoridade da antiga família Lin. Estrondo. Muitos anciãos da antiga família Lin apareceram no céu. Raios dourados de brilho brilharam em seus olhos e irradiaram de seus corpos, enquanto exibiam seu poder em uma tentativa de suprimir os recém-chegados. Eles prestaram muita atenção ao rosto, então tal ação equivalia a humilhá-los em seu próprio território. Hehe. Seus fracos da família Little Lin, por que vocês não estão vindo para prestar suas homenagens quando nossas antigas montanhas sagradas chegaram à sua porta? Uma criatura alta com escamas na testa zombou do lado de fora da antiga família Lin, e sua voz se espalhou por toda parte. Seu rugido estrondoso chocou muitos cultivadores nas ruas da cidade antiga voltada para a lua, e eles sentiram seu sangue subir e entrar em desordem. Isso os horrorizou. Como esperado das antigas montanhas sagradas, até mesmo seus jovens eram todo-poderosos. Essa força não era inferior à do grande reino transcendente. Antigas montanhas sagradas. A expressão de todos da antiga família Lin mudou. Se houvesse uma força na terra do estado do meio que trouxesse inveja em seus corações, definitivamente seriam as antigas montanhas sagradas. As antigas montanhas sagradas faziam fronteira direta com o reino superior e tinham um grande apoio com muitos falsos deuses escondidos em suas fileiras. Eu não pensei que veria as pessoas das antigas montanhas sagradas em um lugar como este. Eu me pergunto o que o traz à porta da nossa antiga família Lin. Eles ficaram apavorados no começo, mas lembrando que seu ancestral estava em casa, e também havia o jovem Lord Gu atrás deles, eles não puderam deixar de se sentir à vontade. Pensando bem, eles imaginaram que esse bando das antigas montanhas sagradas provavelmente veio para o jovem Lord Gu. Diga a esse jovem Lorde do Reino Superior para trazer sua bunda aqui. Nossa Senhora quer vê-lo. O jovem com asas nas costas zombou e olhou para todos os cultivadores ao seu redor com desdém. O patriarca da antiga família Lin não pôde deixar de amaldiçoar sua coragem em seu coração. Já que você quer ver o jovem Lorde, por favor, espere um pouco, e eu irei pedir a opinião do jovem Lorde. Ele franziu a testa e respondeu. Embora o outro lado fosse das antigas montanhas sagradas, ele também tinha o apoio do reino superior agora. Eles poderiam ver o Young Lord só porque disseram que queriam. Não? Eles tiveram que pedir permissão ao Lorde Jovem primeiro. O que mais? O jovem Lord Gu tinha um status distinto, então como ele poderia sair pessoalmente para ver sua dama? Não seria diferente de humilhá-lo. Esses visitantes definitivamente não vieram com boas intenções. E deixe-nos ir vê-lo. Você ao menos conhece a identidade de nossa jovem. Apenas uma palavra dela seria suficiente para arrasar sua miserável família Lin.
A jovem criatura com as asas parecia descontente e falava com uma atitude de extremo desprezo e desdém. Quando os cultivadores à distância ouviram suas palavras, seus corações tremeram de horror. Eles poderiam decidir o destino da antiga família Lin com uma palavra. Ele com certeza foi ousado e corajoso. Como é que esses poderes antigos eram mais dominadores do que o anterior? Todos ficaram surpresos com sua proclamação. Todos na antiga família Lin mostraram uma expressão feia em sua ameaça. Esses bastardos das antigas montanhas sagradas estavam indo longe demais. Quetian, cala a boca. As sobrancelhas de Eliule se enrugaram. Ela veio para vingar seu irmão Yeshen, não para exibir seu passado e trazer pragas atrás dela. Então ela disse em um tom extremamente frio: por favor, informe o jovem lorde do reino superior que o primo de Yeshen deseja uma audiência com sua excelência. As expressões de todos da antiga família Lin e dos espectadores à distância mostraram uma mudança quando ouviram as palavras dela. Nos últimos dias, o nome de Yeshen ressoou em todos os cantos do estado do meio, e não havia ninguém que não conhecesse o deus da peste e o precursor da destruição. A terra santa budista foi varrida da face do mundo por causa deste Yeshen. No entanto, agora, essa garota com um passado aterrorizante realmente alegou ser prima de Yeshen. Parecia que eles eram inimigos que vieram bater em busca de vingança. Todos sentiram a cabeça girar e pensaram que o mundo estava louco. O patriarca da antiga família Lin respirou fundo e falou com uma expressão digna: entendido. Vou relatar isso ao jovem lord imediatamente. Tendo dito isso, ele se virou para ir em direção ao palácio de Gushangji para fazer o relatório. Parecia que eles estariam em apuros hoje. Já que a outra parte ousou bater em sua porta com tanta ferocidade, então eles devem ter um histórico maciço por trás deles. Rachadura. Caixa. Estrondo. No entanto, antes que o patriarca da família Lin pudesse dar um passo à frente, um som aterrorizante semelhante ao ranger de rodas soou do vazio. Zumbir. Runas brilhantes piscaram e se transformaram em uma palma dourada aterrorizante, lembrando um imperador celestial que desceu para suprimir os céus. Com uma velocidade tão rápida que ninguém poderia responder, a palma da mão deu um tapa. A jovem criatura com asas nas costas mostrou uma expressão de profundo horror, e gritou com desespero mascarando seu rosto: jovem, salve! Antes que ele pudesse pronunciar a palavra eu, seu corpo explodiu em uma nuvem de sangue e ele foi destruído no local. Ao mesmo tempo, a voz calma do Young Lord veio das profundezas da antiga família Lin. Deixe-os entrar. Capítulo 52, elegante e descontraído, boas-vindas calorosas. O lado de fora da antiga família Lin ficou em silêncio mortal. Mesmo os membros da antiga família Lin ficaram atordoados e não sabiam o que dizer. Tudo aconteceu tão rápido que ninguém de fora teve tempo de reagir. A obliteração repentina do jovem alado das antigas montanhas sagradas assustou todos os cultivadores que estavam assistindo a cena se desenrolar. Seu antigo criado era o mais pálido e apavorado de todos. A bofetada de agora foi muito rápida para ele reagir, e mesmo que pudesse reagir a tempo, não seria capaz de detê-la. Ele sentiu o poder de um rei outorgado daquela palma. Ele estava apenas meio passo no reino do Lorde outorgado, então como ele poderia lutar contra alguém tão acima dele?
Jovem mestre. Ele mostrou uma expressão triste, mas não teve coragem de retaliar, então ele só podia olhar para Eliule em busca de ajuda. Eliule, por outro lado, também empalideceu de medo. Apenas um segundo atrás, o jovem alado estava martelando arrogantemente, mas no momento seguinte, ele se transformou em uma nuvem de névoa sangrenta. Quando ela já experimentou tal cena? Ela mal tinha 18 anos e passou a maior parte de sua vida cultivando em reclusão dentro das antigas montanhas sagradas, então como ela poderia ter a chance de testemunhar tal cena? Mas logo ela respirou fundo e recuperou sua expressão gelada. Afinal, seu estado de espírito era muito mais resistente do que outros de sua idade. O que mais? Ela tinha tia Chue apoiando-a. Vamos entrar. Comando Eliule e imediatamente se dirigiu para dentro da propriedade da antiga família Lin. As criaturas das antigas montanhas sagradas seguiram atrás dela. No entanto, em comparação com a arrogância e desdém que mostraram no início, suas horas diminuíram muito e eles pareciam muito mais mansos e assustados. A outra parte era ainda mais dominadora e aterrorizante do que sua imaginação. Ele exterminou diretamente um deles com algumas palavras. Este jovem lorde do reino superior pode não ser tão simples quanto eles pensavam. A mulher de meia-idade escondida no vazio não pôde deixar de franzir a testa e uma expressão de contemplação apareceu em seu rosto. Agora mesmo, ela queria salvar aquela criatura alada, mas não podia sair do lado de sua dama. Ela sentiu uma aura poderosa bloqueando-a, e a força daquela pessoa não era mais fraca do que ela. Era definitivamente o antepassado da antiga família Lin, o suposto velho escravo do jovem lorde do reino superior. Isso a chocou. Deve-se saber que em seu auge, ela era um poderoso rei-deus que poderia fazer ondas até mesmo no reino superior, e os deuses verdadeiros só podiam admirá-la. No entanto, o cultivo do ancestral da antiga família Lin não era menos, ou ainda mais assustador, do que um rei-deus do que ela sentia. Ela sentiu que as coisas não estavam indo tão bem quanto o planejado e as coisas não eram tão simples quanto sua jovem havia imaginado inicialmente. Afinal, a outra parte tinha um velho escravo no reino do rei-deus. O que mais? Ela sentiu a aura única da linhagem imortal ou do reino superior daquela palma esmagadora agora, e claramente irradiava o poder de um rei outorgado. Ela sentiu que era bastante familiar, mas não conseguia identificar onde havia sentido aquela aura antes. Um jovem com tal aura é definitivamente um deus criança. Eles não disseram que o sobrenome dele era Gu. Não há muitos com o sobrenome Gu no reino superior. Ele poderia ser daquela família. Tia Chue de repente se lembrou de alguns assuntos e sentiu que nada estava acontecendo a seu favor. Afinal, Gu não era um sobrenome comum no reino superior como Yewang, e muitos não tinham coragem de usar esse nome. A família de que ela se lembrava não era pior do que a herança imortal por trás de sua jovem. Se ele é realmente dessa família, então esta pode ser uma oportunidade para nós. Um pouco de Eshen não vale a pena mencionar. Embora a jovem seja a filha mais amada do patriarca, ela não é a única. Esta pode ser a maior oportunidade da jovem se destacar acima dos outros. Os olhos de tia Chue brilharam de emoção enquanto ela pensava sobre esse assunto. Sua figura também emergiu do vazio e ela seguiu atrás de Eliule para ver pessoalmente tudo acontecer.
Tia Shué. Ele ficou surpreso com a aparição repentina de Tia Shué. Normalmente Tia Shué nunca se mostrava a menos que fosse absolutamente necessário. Minha senhora, acho que tudo isso pode ser um mal-entendido. A expressão de Eliu lhe endureceu quando as palavras de Tia Shué caíram em seus ouvidos. O que aconteceu? Porque essa mulher parece estar transmitindo bondade para mim. O velho Ming pensou consigo mesmo com uma expressão confusa no vazio. Se essa mulher de meia-idade ousasse fazer um movimento naquele momento, ele certamente a teria derrubado no chão. No entanto, essa beldade de meia-idade obviamente notou sua presença e até transmitiu boa vontade a ele. Isso o intrigou um pouco. Claro, enquanto eles não ameaçassem a segurança de seu jovem lord, ele também não se incomodaria em atacá-los. Mesmo as ferozes montanhas sagradas antigas tiveram que dobrar o rabo e caminhar respeitosamente. Aquele jovem lord é realmente poderoso, ele deu um tapa direto naquele cara até a morte. Sua força definitivamente ultrapassou o reino do Lorde outorgado, certo? Eu nunca tinha imaginado encontrar alguém que pudesse, especialmente, um jovem com uma força tão aterrorizante. Este jovem Lorde do Reino Superior é verdadeiramente insondável. Os cultivadores chocados fora da propriedade da antiga família Lin discutiram entre si. Esta foi a primeira vez que eles viram o misterioso Young Lord agir, e isso deixou uma profunda impressão em seus corações. As antigas montanhas sagradas eram um lugar de admiração e terror para o povo do estado do meio, onde deuses e demônios habitavam. Muitos poderosos poderes e heranças foram obliterados apenas porque de alguma forma ofenderam as antigas montanhas sagradas, então era desnecessário dizer o quão poderosos eles eram. No entanto, hoje eles aprenderam que havia alguém além do alcance das antigas montanhas sagradas. Em seus corações, a admiração e reverência que eles tinham por Gu Shangji se multiplicou exponencialmente. Dentro de seu palácio, Gu Shangji sentou-se no assento do anfitrião, enquanto Su Qingji ficou ao lado dele. Vestido de preto, ele retraiu a palma da mão de brincadeira com um sorriso no rosto. Naturalmente, tudo o que acontecia fora do portão da antiga família Lin estava em seus olhos. Primo de Ye Shen. Alguém de uma herança antiga, criado no reino inferior, e tinha sentimentos profundos pelo protagonista. Este era aquele tropo sangrento com o qual ele estava tão familiarizado. Claro, ele havia especulado sobre isso há muito tempo, mas nunca pensou que realmente aconteceria. Nenhum autor de cães poderia enganá-lo. Meu senhor, você está planejando matá-los? Su Qingji apresentou sua dúvida. Não, como eu poderia, o jovem lord mais elegante e fácil de lidar, matar pessoas com tanta facilidade? Não há valor em matança indiscriminada. Em vez disso, meu coração está comovido com a chegada repentina deles e mal posso esperar para dar-lhes as boas-vindas. Com essas palavras, Gu Shangji se levantou e caminhou para fora com as mãos atrás das costas. Naquele momento, ele encontrou o grupo de Eliuli que estava sendo liderado pelo patriarca da antiga família Lin em direção à sua residência. Eliuli imediatamente percebeu que o jovem na frente dela era o jovem Lorde do Reino Superior. Embora ela nunca o tivesse conhecido, seu temperamento e comportamento indiferente foram suficientes para revelar sua estimada identidade. É exatamente assim que um filho divino do Reino Superior deve ser.
Os olhos de tia Chue brilharam e ela não pôde deixar de elogiar em seu coração. Nota: Oi pessoal! Houve um pequeno erro no capítulo 49, onde traduzi que Gu Shangji atingiu a 8ª camada de seu códice Dei ou imortal celestial. Ele quase alcançou a 8ª camada do celestial imortal Dei ou Codex. Em vez disso, ele está 75% para a 8ª camada. Eu consertei o erro. Perdoe-me, pois perdi-o quase em bruto e estraguei tudo de alguma forma. Eu sou o vilão predestinado. Capítulo 53, comparando antecedentes, forçado à submissão. Fora de sua residência, Gu Shangji ficou com as mãos atrás das costas e observou a garota de roxo diante dele com uma expressão plana. Ela tinha uma tez leitosa como uma jade branca. Com traços faciais requintados e lindos, pernas longas e esguias e uma aura extremamente gelada, ela parecia ser uma beldade com não mais de 17 ou 18 anos de idade. Seus olhos, porém, eram completamente diferentes dos de um ser humano normal. Eles pareciam não ser diferentes das esferas coloridas de vidro que deixavam claro para os espectadores que ela era de uma raça diferente. Gu Shangji não pôde deixar de fazer um tut-tut em seu coração. Este Yeshen com certeza foi abençoado com uma fortuna que quebrou o jogo. O que mais? Quando Gu Shangji verificou o valor da fortuna de Eliuli, ele viu um valor acima de 800. A sorte dela foi ainda mais incrível do que a de Yeshen. Claro, não estava fora das expectativas de Gu Shangji. Afinal, essa chamada beleza prima estava prestes a se tornar a maior patrocinadora de Yeshen. Quanto a como lidar com esse primo de Yeshen, Gu Shangji já tinha um plano em mente. Eles não eram namorados de infância. Bom, ela era apenas uma garota de 17 ou 18 anos, com quem ele poderia facilmente brincar. Afinal, até mesmo um velho monstro como Yanji foi interpretado por ele sem uma dica, então o que essa garotinha poderia significar? Sua expressão mostrava indiferença e ele não pronunciou uma única palavra. Gu Shangji não estava com pressa, de qualquer maneira. Enquanto Gu Shangji estava olhando para Eliuli, Tia Chue e os outros estavam naturalmente ocupados olhando para ele também. Tia Chue afirmou sua crença quanto mais ela olhou para Gu Shangji, e percebeu que seus palpites e pensamentos anteriores não estavam muito longe. A aparência de Gu Shangji por si só não era motivo de escárnio. Ele estava vestido com uma longa túnica escura que acentuava sua figura alta e bonita. Seu porte era extremamente nobre e gracioso, e havia uma indiferença inata entre suas sobrancelhas. Ela não ficaria surpresa se aquele que estava à sua frente fosse realmente um deus criança daquele lugar. Os chamados prodígios do reino inferior eram como vagalumes diante da lua brilhante quando comparados aos verdadeiros prodígios saprimos do reino superior. Para ser preciso, eles nem tinham as qualificações para serem mencionados no mesmo fôlego que eles. Quanto a isso Yeshen, ele era como uma formiga na frente deste dragão celestial que desceu do 9º céu. Você é aquele jovem Lord Gu. Finalmente, ele lhe franziu as sobrancelhas e perguntou em voz alta. Ela naturalmente sabia a resposta para sua pergunta, mas não sabia como quebrar o silêncio entre eles. Ao mesmo tempo, ela sentiu uma pressão terrível da presença do jovem parado diante dela.
Ele simplesmente ficou lá com um sorriso brincalhão e continuou olhando para ela como se estivesse observando uma formiga. Isso lhe deu uma sensação desconfortável. Ela não sabia como começar a conversa. Quando eles entraram, tia Chue informou sobre alguns assuntos. Primeiro, o jovem não era muito mais velho que ela. Segundo, tia Chue não intervirá a menos que sua vida esteja em perigo. Terceiro, ela não era páreo para ele, mesmo com sua base de cultivo de meio passo do Reino Santo. Ela havia chegado agressivamente, mas agora se sentia burra. Isso trouxe extrema vergonha para ela. Gu Shangji ouviu suas palavras e respondeu a ela com outro olhar silencioso. A expressão de Eliu lhe caiu quando ela viu seus olhos desdenhosos, e ela não pôde deixar de ranger os dentes perolados. Não importa se era nas antigas montanhas sagradas ou no mundo exterior, ela nunca conheceu alguém que mostrasse tanto desprezo por ela. E definitivamente não quando a outra parte era um homem. Ainda assim, ela não era um prodígio comum e rapidamente acalmou sua mente. Nesse momento, tia Chue, que estava atrás dela, juntou as mãos e disse ao jovem com um sorriso no rosto: "Presto meus respeitos ao jovem Lord Gu. O nome de minha senhora é Eliuli e eu sou um responsável por proteger a minha senhora no reino inferior. Minha senhora e esta escrava ofenderam o jovem Lord sem saber agora, então espero que o jovem Lord não leve isso a sério. Por favor, trate isso como se nós não conhecêssemos a etiqueta apropriada." Tia Chue foi sincera em suas palavras, e nenhum pingo de falsidade podia ser ouvido em seu tom. Eliuli estava cerca de uma dúzia de milênios atrás dela quando se tratava de experiência de vida e como lidar com os assuntos. Tia Chue. Eliuli ficou atordoada e mostrou um rosto cheio de descrença ao ver a atitude de tia Chue. As criaturas das antigas montanhas sagradas atrás dela também ficaram chocadas. Eles sabiam muito bem como tia Chue era poderosa, ela nem precisaria aparecer em dias normais para tratar dos assuntos. No entanto, agora, ela realmente mostrou uma atitude tão respeitosa diante de outra pessoa. Era preciso saber que eles estavam aqui em busca de vingança. Tia Chue, você está indo longe demais. A expressão de Eliu lhe escureceu e ela rosnou para a beleza de meia-idade. Afinal, desde quando tia Chue, uma mera servidora de seu clã, tinha autoridade para tomar decisões na presença de seu mestre? Minha senhora, este assunto é certamente um mal-entendido. Por que você não aproveita esta oportunidade para esclarecer os detalhes dos eventos que ocorreram? Será ruim se chegarmos a uma conclusão precipitada sem evidências. Tia Chue respondeu apressadamente com um sorriso, ela estava fazendo tudo para o bem de Eliuli. Afinal, como ela poderia prejudicar a jovem que ela viu crescer diante de seus olhos? Ah, é mesmo? Senhor, você é realmente educado, deixe-me saber o que posso fazer por você. Gu Shangji finalmente falou depois de ver a cena na frente dele. Sua expressão tornava impossível para os espectadores dizer se ele estava feliz ou furioso. O protetor de Eliu lhe despertou seu interesse, e isso só tornou as coisas ainda melhores. Antes de começar, posso perguntar se o jovem Lord Gu é da antiga família imortal Gu? Com isso dito, um sorriso apareceu no rosto de tia Chue e ela colocou as mãos em concha para dizer: "Minha jovem é da antiga família imortal e..." Falando nisso, nossas famílias estão bastante familiarizadas umas com as outras.
Tia Shui imediatamente revelou a origem de Eliuli para deixar Gu Shangji saber que eles também não eram simples. Além disso, como a filha mais nova e amada do patriarca, sua senhora tinha um status incrível que os discípulos comuns da família Ye não podiam igualar. Claro, o status de Gu Shangji também não era simples pelo que ela podia dizer, então ela não podia deixar de sentir ainda mais afeição por ele. Não importa o que, ele era pelo menos um jovem soberano no reino superior. Ambos os lados eram de famílias imortais antigas no reino superior. Um era da antiga família imortal Gu, enquanto o outro era da antiga família imortal Ye, ambas as quais eram hegemonias que dominavam um território sem fim. A única diferença entre eles era que a antiga família imortal Gu tinha principalmente humanos em suas fileiras, enquanto a antiga família imortal Ye era composta por uma multidão de raças e era comumente conhecida como família de miríades de raças. O que mais? As duas famílias tinham relações familiares. Ela disse tudo isso porque queria confirmar a identidade de Gu Shangji. Ao ouvir as palavras de Tia Shui, as criaturas das antigas montanhas sagradas não puderam deixar de suar frio. Suas expressões caíram e seus rostos ficaram pálidos. Se Gu Shangji realmente veio desse passado, eles não podiam deixar de tremer com gotas de suor escorrendo de suas testas e seus membros ficaram frios. Por que não disseram isso antes de trazê-los para cá? Por que só mencioná-lo agora? Eles sentiram profundo arrependimento. Eles não podiam ofender a antiga família imortal Ye, nem podiam ofender a antiga família imortal Gu. Eles estavam entre a cruz e a espada agora. Ele lhe queria dizer algo, mas não sabia como abrir a boca. Acontece que você é da antiga família imortal Ye. Não é de admirar que Lady Eliuli fosse tão destemida e veio diretamente bater na minha porta. Gu Shangji falou levemente depois de ouvir suas palavras, e não negou seus pensamentos. Meu pai teve muitos negócios com o patriarca da família Ye no passado ou futuro. Suas palavras foram proferidas com um sorriso brincalhão. Quando se tratava de comparar antecedentes, não havia ninguém que pudesse competir com ele. Quanto a Tia Shui, ela naturalmente entendeu a dica nas palavras de Gu Shangji. Ele não era apenas da antiga família imortal Gu, mas também era filho do patriarca da família Gu. Afinal, apenas pessoas do mesmo nível do patriarca da família Ye poderiam ter relações com ele. As pessoas naquele nível eram tão poderosas que um único passo deles poderia abalar o reino superior e causar mudanças inimagináveis que afetariam o desenvolvimento do mundo por gerações. Eles eram seres monstruosos que não podiam ser descritos com palavras. Ainda pior. Ela tinha ouvido falar que o patriarca da antiga família imortal Gu tinha apenas um herdeiro. Contanto que o jovem à sua frente não caísse antes de seu tempo, ele sem dúvida estaria entre os mais altos escalões dos reinos superiores no futuro. Ele pode até ser o patriarca da antiga família imortal Gu se tudo correr a seu favor. Quando esses pensamentos passaram pela mente de Tia Shui, o sorriso em seu rosto se aprofundou e sua expressão ficou ainda mais humilde e respeitosa. Ela se sentiu lisonjeada. Gu Shangji chamá-la de Senhor foi uma grande honra. Ao mesmo tempo, ele lhe sentiu sua cabeça zumbir e seu rosto empalideceu. Este assunto havia excedido sua imaginação mais louca. Bang! As criaturas das antigas montanhas sagradas sentiram seu sangue congelar,
e todos eles imediatamente caíram de joelhos de puro medo. Vossa Excelência, que Tian o ofendeu agora há pouco, então esperamos que Vossa Excelência mostre generosidade e nos perdoe. Suas vozes tremerão e eles quase mijarão nas calças. Embora eles não tivessem proferido nenhuma bobagem, e se eles fossem espancados até a morte apenas por terem um relacionamento com aquele falastrão.